Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Números, o 23, o 19 e o 20. Números, o 23, o 19 e o 20. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar dois louvores, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Vamos lá, meus irmãos? Números 23, o 19 e o 20, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? O 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que ele não é homem para que minta, e muito menos homem para que venha se arrepender. O que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Pode o homem prometer para mim, para você e não cumprir. Mas Deus, quando ele promete, ele cumpre. Mas é no tempo dele. Que você espere. Que você não se precipite. Que você não queira passar na frente dele. Porque apressado come cru, meus irmãos. Então que você espere no tempo do Senhor. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas que você espere. Tenha paciência. Aleluia. Porque ele vai cumprir, meus irmãos. Aleluia. Porque Deus é fiel. E que você somente descanse, se aquiete e creia. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque passe o céu e passe a terra. Mas a palavra do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, não vai passar. Aleluia. Porque não tem ninguém que impeça não, meus irmãos. Quando Deus quer cumprir na tua vida, ele vai cumprir. Porque não tem ninguém que peça. Porque muitos se colocam no meu teu caminho, né? Como pedra de tropeço, para querer impedir o que Deus tem no meu, na minha, na tua vida. Mas não pode impedir não, meus irmãos. Porque quando Deus quer abençoar, ele abençoa. E não tem ninguém que possa impedir. Aleluia. Porque quando Deus determina, está determinado. Quando Deus decreta, está decretado. E ninguém pode impedir. Aleluia. O que Deus tem na tua vida. Porque ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas que você descanse, se aquiete e confie. E creia. Aleluia. Aleluia. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E que você aprenda a confiar no Deus que você serve. Aleluia. Aleluia. Começa a enxergar com os olhos da fé. Porque os meus e teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na minha tua vida. Porque ele é fiel, meus irmãos. Aleluia. Quando ele promete, ele cumpre. Aleluia. Então que você descanse, se aquiete. Aquieta a tua alma angustiada. Descansa teu coração. Aleluia. Porque ele vai cumprir, meus irmãos. Aleluia. Não tem ninguém que peça não dele cumprir não na minha tua vida, não. Aleluia. Porque o tempo é dele. Porque primeiro ele nos prepara, né? Para entregar o que ele prometeu para mim e para você. A preparação, meus irmãos, né? É o deserto, é a tempestade. Aleluia. 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 Porque a gente tem que, né, meus irmãos? Né? Aleluia. Aleluia. Passar pela tempestade, pelo deserto. Aleluia. Porque é para nos ensinar, nos amadurecer. Porque jamais nosso Pai vai entregar algo para a gente de qualquer jeito. Primeiro ele tem que, né? Nos ensinar. Aleluia. Aleluia. E deserto, meus irmãos, é para você aprender, é para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos deixar mais forte. Para quando vier a luta, a tempestade, né? E você tá, né, de pé, para que você não venha cair. Porque você pode até balançar, mas a gente não cai, a gente fica de pé. Aleluia. Porque o barco que tem Deus, meus irmãos, ele balança. Aleluia. Quando a tempestade está grande, nosso barco balança. Mas o barco que tem Deus, ele não afunda. Aleluia. Por isso que você tem que passar, meus irmãos, pelo deserto, pela tempestade. Aleluia. 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 Porque é para nos ensinar, meus irmãos, nos amadurecer, para nos deixar mais forte. Porque muitas das vezes você não quer passar pelo deserto, e você não quer passar pela tempestade. Mas para viver o propósito, meus irmãos, tem que passar pelo processo. O processo dói, machuca, mas nos ensina, nos amadurece. Porque ninguém amadurece sorrindo, não. Aleluia. Para mim você amadurecer, para mim você crescer. Aleluia. A gente tem que, né, passar né, pelo sofrimento. Aleluia. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque ele venceu e nós também vamos vencer. Mas muitas das vezes você não quer passar, né? Não quer sofrer. Aleluia. Se a minha tua vida, meus irmãos, fosse só bonança, e você não fazia a vontade do Senhor, não. E você não fazia, né? Não obedecia ao Senhor, não. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos querem fazer a vontade do Pai, mas quer que ele cumpra a promessa. E jamais papai vai cumprir promessa na vida de quem está desobediente, na vida de quem não obedece a ele.
E você tem que obedecer a Ele. Tem que ouvir a voz dele, fazer o que ele manda. Que é para ele cumprir na minha tua vida. Aleluia. Porque muitas das vezes, muito quer que Deus cumpra na nossa vida, né? O Senhor não prometeu, meu Deus, porque o Senhor não vai cumprir. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas para ele cumprir na minha tua vida, você tem que estar em obediência. E você tem que obedecer a ele. Mas muitas das vezes você não quer obedecer, mas quer que ele cumpra. Ele não vai cumprir não, meus irmãos. Se você não tiver obediência, ele não cumpre não. Então nessa tarde, se você quer que ele cumpra na minha tua vida, o que ele prometeu, que você obedeça a ele. Escuta a voz dele, siga o caminho dele. Quando ele falar, escuta o que ele tá falando. Porque ele fala, meus irmãos, conosco. Mas muitas das vezes você não dá ouvido. E você quer fazer o que quer seguir o próprio caminho, quer fazer as próprias escolhas, quer fazer a própria vontade. Mas escolhido não tem escolha não, meus irmãos. Escolhido tem que fazer a vontade do Pai, porque a minha tua escolha tem preço. E muitas das vezes quando você está sofrendo por causa das nossas escolhas, que a gente escolhe errado, a gente quer culpar Deus. Aleluia. Mas a nossa escolha errada, meus irmãos, tem preço. Por isso quando você está sofrendo, né? Por quê, meu Deus? Por quê? Porque você quis fazer o que você quis. Você quis, né? Não quis obedecer ao Senhor. Não quis fazer a vontade do Senhor. Não quis dar ouvido à voz do Senhor. Então, quando você dê ouvido à voz do seu Pai, escuta a voz dele. Faça o querer dele. Porque é a vontade dele que prevalece na tua vida. E não a minha e tua vontade. Aleluia. Aleluia. Porque ele que manda, ele que desmanda. Porque ele é oleiro. E nós somos vaso. E vaso tem que ser obediente. Porque ele que manda, meus irmãos. Ele que desmanda. Aleluia. Porque muitas das vezes você quer fazer do nosso jeito. E você quer ensinar o oleiro a trabalhar. Mas que você não quer ensinar o oleiro a trabalhar, não. Que você somente obedeça a ele. Aleluia. Faça o que ele manda. Porque ele que manda. Ele que desmanda. E a vontade dele que prevalece na minha e na tua vida. Não é a minha e a tua vontade, não. Aleluia. É a vontade dele. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. A irmã está tendo agora para louvar, meus irmãos. 2 louvores. E eu creio que Deus vai continuar falando com meus irmãos através dos louvores. Não olhe para a voz, meu irmão, meus irmãos. Né? Porque Deus não está atrás de cantores. Deus está atrás de verdadeiros adoradores. Aleluia. Então que não olhe para a voz, viu? Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Tudo pode passar, meus irmãos, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida não vai passar. Porque quem prometeu, meus irmãos, é fiel para cumprir.
mas que você somente descanse, se aquiete e fique em obediência para ele cumprir na minha tua vida, porque ele vai cumprir, meus irmãos. Porque não tem ninguém que possa frustrar os planos de Deus na minha tua vida. Não tem ninguém que possa impedir. Aleluia. Porque nessa tarde Deus já arrancou todo impedimento do meio do teu caminho. Deus já tirou toda a pedra de tropeço do meio do teu caminho. Toda legião, toda entidade, todo demônio. Para que você possa passar e cantar o hino da vitória. Dizer que só Ele é Deus, dizer que só Ele é o Senhor. Porque os teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na minha tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Aleluia. E nessa tarde Ele vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Porque Ele é justo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia. A irmã Tatiana vai levar mais um, amém, meus irmãos, para encerrar. E eu creio que Deus vai continuar falando com meus irmãos, através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo, vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo, vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor, oh glória. Eu e você somos mais que vencedores, meus irmãos. Aleluia. E o que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Que eu e você somente descanse e se aquiete, porque Ele vai cumprir. Porque os teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na minha tua vida. Porque o que para mim, para você é impossível, para Deus não é nada. Mas que você descanse, se aquiete e confie. Aleluia. Aleluia. Porque Ele vai fazer, meus irmãos, na minha tua vida. Aleluia. Aleluia.
Porque ele deu seu único filho, meus irmãos, para morrer naquela cruz, por mim, por você. Foi para mim você ser feliz. Porque Deus vai fazer você feliz, meus irmãos. Porque chega, aleluia, de sofrimento na minha tua vida. Chega de tristeza na minha tua vida. Porque nessa tarde Deus vai escrever uma nova história na minha tua vida. Deus vai escrever uma linda história na minha tua vida. Que eu e você não vamos nem lembrar o que fez você sofrer, o que fez você chorar. Aleluia. Porque Deus vai escrever uma nova história. Deus vai fazer eu e você feliz. Aleluia. Porque chegou-me tua vez. Aleluia. E ninguém pode impedir, meus irmãos. Porque muitos querem impedir de mim e de você ser feliz. Mas não pode impedir não, meus irmãos. Porque Deus vai fazer eu e você feliz. E ninguém pode impedir não. Aleluia. E que você somente se prepare para viver o novo de Deus. Para ser feliz. Aleluia. Oh, glória. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana, interior da palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.